diria que é inevitável, não existe como uma família não fazer parte do ministério de um pastor. Nenhum sucesso na vida pode superar o propósito e o cumprimento daquilo que Deus tem pra gente. E eu fiz uma oração, e eu disse: Deus, se ainda o Senhor quiser usar a minha vida, eu estou aqui, eu estou disponível. Graças e paz, eu sou o pastor Júnior da Igreja Batista Koinonia, estou desde o início dessa trajetória do nascimento da igreja. E o meu chamado começou muito antes da IBK existir. Meu chamado começou há uns 15 anos atrás, quando Deus falava através de muitas pessoas, e eu relutei muito. Eu confesso que eu não queria isso para minha vida. Mas em um dado momento, Deus, como fala de muitas maneiras, Ele levantou alguém que veio de um outro estado, que não conhecia a minha vida, para literalmente falar que Ele estava me dando a última chance, para que eu cumprisse o chamado e o propósito dele. E eu me lembro que naquele dia eu entendi claramente qual era a mensagem, qual era o risco que eu estava correndo, e eu fiz uma oração. E eu disse: Deus, se ainda o Senhor quiser usar a minha vida, eu estou aqui, eu estou disponível. Eu estou disposto a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, para o chamado que começou no ventre da minha mãe, muito antes de que eu viesse a existir, ou pensar, ou sonhar. Mas eu estou aqui à sua disposição. Eu diria que é inevitável, não existe como uma família não fazer parte do ministério de um pastor. Nosso primeiro ministério é a nossa casa, é a nossa família. Eu louvo a Deus porque a minha família, a minha esposa, as minhas filhas, todas elas estão comprometidas, e não somente envolvidas, mas comprometidas com a obra do Senhor. E para cada uma delas, desde as filhas até a esposa, Deus direcionou algo que tinha para que elas ajudassem na obra. E elas vivem o chamado, elas ajudam no chamado, elas são esteio também, porque dá força, tá junto, caminha, ora, intercede, e a gente cresce junto. O crescimento ele é mútuo, ele é junto. A gente hoje não é o que a gente era ontem, como família, como ovelhas, como pastor que eu sou. A gente vivencia isso em família. A maior preocupação, eu tenho certeza, de um pastor é cumprir o chamado e o propósito que Deus tem para a nossa vida. É não se desviar dele. Porque apesar de eu ter vivido boa parte da minha vida acadêmica, profissional, até como empresário, fazendo algo que eu imaginava que iria ser o centro da minha vida, a razão da minha existência, nenhum sucesso na vida pode superar o propósito e o cumprimento daquilo que Deus tem pra gente. Então o que pesa, o que mais atemoriza é deixar de cumprir aquilo que Deus tem para nossas vidas. Se fosse um conselho em relação à vida dos pastores, orem pelos seus pastores. Quem vê o púlpito não vê o que está por trás dele. Quem vê os sorrisos muitas vezes não sabe das lágrimas. Orem pelos seus pastores. Não existe pregação sem vida. Não existe vida sem pregação. A gente prega aquilo que a gente vive. Deus nos faz sentir muitas vezes e passar aquilo que precisa ser pregado para que exista verdade naquilo que se transmite. Então que orem pelos seus pastores, porque a gente depende exclusivamente, totalmente do Senhor, mas a gente carece das suas orações.